Fala, meus amigos, uma boa noite para vocês. Vamos aguardar um instantinho aqui para ver o pessoal chegando, para a gente poder começar aqui a nossa terceira live, a nossa semana Sigam-me os Bons, Aprenda Português sem querer querendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de semântica e eu vou convidar você a participar comigo, a interagir aqui por meio dos comentários também, fazer parte desse momento, desse tempo nosso aqui de aprendizado. O Michael chegou por aí, valeu, Michael, pela presença também. Professor Michael, professor de matemática. A Tainá, acho que é Tainá mesmo. Seja bem-vinda também, Tainá. Tá ótimo, meus amigos. Eu vou iniciar pontualmente, como nós falamos aqui às 8 horas, agora 8h03, né? Eu entrei dentro do minuto aí das 8 horas. Deu uma correria aqui no finalzinho, mas tá tranquilo. Tudo pronto aqui para nós começarmos e falar um pouquinho a respeito de algo que é muito legal, cara. Dessas 5 lives que nós faremos nesses dias, fizemos aí a primeira a respeito de morfologia, a segunda a respeito de sintaxe, né, um assunto um pouco mais espinhoso, a sintaxe, e até seria mais interessante se nós fizéssemos usando a lousa, com exemplos e tudo mais, mas tá tranquilo, conseguimos passar aí ilesos pelo dia de ontem, e hoje nós falaremos a respeito de semântica. Semântica é muito mais legal, cara, porque semântica trabalha com sentido, semântica trabalha com as figuras de linguagem e é muito mais presente no nosso dia a dia. Falar de semântica é falar de questões do dia a dia, porque é falar de comunicação, da maneira como nós verbalizamos e o sentido que nós imprimimos na nossa conversa. Então a semântica é um assunto muito mais interessante até do que os outros. Os outros são a base para a gente trabalhar hoje. Vocês verão hoje que nós aproveitaremos um pouco do conhecimento adquirido nos dias anteriores para falar, dessa vez, a respeito do sentido das palavras. Todo começo de ano, eu colocava na lousa o seguinte, eu falava assim, olha, nós podemos, o nosso material de trabalho é a palavra e nós podemos ter um olhar diferente para a palavra. São 3 olhares diferentes. Um primeiro olhar, e eu não fazia um triângulo não, eu colocava lá e elencava cada um deles. Eu falava, um primeiro olhar é o olhar morfológico. Nós conversamos aqui no primeiro dia que morfologia é a parte da língua portuguesa que estuda a formação da palavra. Nós podemos também ter um olhar sintático, que é o olhar da função que a palavra exerce. Pego a palavra que estava isolada, coloco ela dentro de um contexto, junto com outras palavras, e eu percebo que essa palavra, quando está num contexto, ela desempenha uma função. Veja se fica claro para você isso. Ó. Vamos pegar a palavra homem, mesmo sem escrever, sem ir para a lousa, sem nada. Se eu pegasse a palavra homem e dissesse assim, o homem chegou. Quem chegou? É o homem. Ele é sujeito da oração. Se eu dissesse, o urso matou o homem. O urso matou o quê? O homem. Então, nesse caso, ele é objeto direto. Por que a palavra homem numa hora é sujeito e numa hora ela é objeto direto? Justamente porque depende, a função que ela exerce depende da combinação que eu faço com as outras palavras dentro do texto. A mesma coisa acontece conosco. Quando eu comentei com vocês a respeito das diferentes funções que nós exercemos no dia a dia, aí eu posso dizer assim, quando eu estou na sala de aula com a classe na minha frente, naquele contexto, eu desempenho a função de professor. Quando eu chego em casa junto com a minha família, eu estou em encontro com as minhas filhas, eu desempenho não a função de professor, mas a função de pai. Saio daqui, estou no trânsito dirigindo, o guarda lá me para verificar os documentos. Naquele momento, eu estou desempenhando a função de motorista. Então, depende do contexto e dos elementos que fazem parte daquilo ali,
eu desempenho uma função diferente. Sintaxe nada mais é do que isso. Olhar em torno, saber com quem as palavras estão relacionadas e dizer o seguinte: essa palavra, quando combinada com essa, desempenha tal função. Quando combinada com outra, desempenha outra função. E assim sucessivamente. E o terceiro ponto é o morfológico, sintático, o terceiro é o semântico, que aí é pensar no significado que as palavras têm. Fiz um roteirinho bem legal para a gente passar por diversos pontos importantes dentro do universo da semântica, do conhecimento da semântica. Semântica, assim, a grosso modo, se eu fosse traduzir de forma muito simplória, semântica tem a ver com sentido. Semântica tem a ver com sentido, com a ideia. E aí a primeira coisa que é preciso que eu diga para vocês a respeito de semântica é que eu preciso sempre entender que as palavras elas terão um significado quando estiverem dentro de um contexto. Contexto aqui é uma situação concreta na qual eu coloco o ato comunicativo, eu coloco a palavra, eu coloco a oração, eu coloco o texto. Contexto nada mais é do que essa situação concreta. Vamos pegar aqui um exemplo só para que vocês entendam o que é contexto. Se eu falo para você o seguinte: pegue a manga e traga para mim. Quando eu pego uma frase como essa daí, solta desse jeito, você percebe que a interpretação dessa palavra, e isso vai ser um assunto para tratarmos também amanhã, a interpretação dessa palavra ou desse enunciado depende do contexto em que ele foi apresentado. Se nós estivéssemos na feira aqui, na rua de casa, na feira comprando as frutas e as verduras, e eu dissesse para você: pegue a manga e traga para mim. Eu imagino que você associaria a palavra manga ao contexto em que nós estamos e o sentido que você atribuiria para a palavra manga é de fruta. No entanto, se nós estivéssemos numa confecção de roupas e nessa confecção eu dissesse para você o seguinte: pegue a manga e traga para mim. Eu imagino que lá naquela naquela confecção, você pegaria o pedaço da roupa, que provavelmente foi cortada, tudo separadinho lá, e traria para que eu pudesse costurar no restante da camiseta, da blusa, seja lá o que for. Por quê? Dentro do contexto da confecção, o sentido que você atribui para a palavra manga agora não é mais de fruta, e sim de parte da roupa. Então, o primeiro ponto importante desse nosso encontro é que você entenda que aquilo que nós vamos falar daqui para frente depende muito do contexto. O sentido que a linguagem possui depende do contexto em que ela está inserida. Este é um dos erros mais comuns que os alunos cometem numa questão de interpretação de texto. É não entender o contexto em que a palavra foi dita, não entender se era um contexto mais formal, se era mais informal, se era uma situação em que eu estou falando a respeito de roupa, se eu estou falando a respeito de fruta. Tudo isso influencia na interpretação que eu vou dar para aquele texto. Mas é importante também que eu diga o seguinte: o contexto e o sentido que eu atribuo para a palavra depende bastante do nosso conhecimento de mundo. Você já se pegou numa conversa com alguém mais antigo, de mais idade, que viveu numa outra época diferente da nossa, e de repente você usou uma palavra e ele não entendeu porque não era da época dele? Cara, dia desses, eu olhando esse conflito de gerações e olhando um pequeno texto que apareceu na internet, o pai escreve para o filho, manda uma mensagem para o filho e fala assim: filho, vamos jantar naquela pizzaria que você gosta tanto? O filho vira para o pai e fala assim: ô pai, fechou. E o pai fala assim: caramba, se ela fechou, vamos em outro lugar. O que é que aconteceu? Qual foi o ruído dentro desse ato comunicativo? Lembrando que ato comunicativo é toda a situação de comunicação, em que eu tenho um emissor, alguém que produz a mensagem,
um receptor, que é alguém que recebe a mensagem. Eu tenho a mensagem, que é aquilo que é enviado para o receptor. Eu tenho um canal, que é o meio através do qual ela vai até lá. Eu tenho um código, que é a parte concreta, que eu transformo a ideia numa parte concreta. Eu uso um código. O código pode ser a língua portuguesa, pode ser um sinal, pode ser código Morse. É como eu transformo a ideia em palavra. E eu tenho um outro elemento que é o responsável pela maior parte dos ruídos na comunicação, que é o contexto. Então, qual foi o ruído na comunicação aí nessa conversa que eu falei para vocês do pai com o filho? Justamente o pai não entendeu o código, porque ele não sabia o significado da palavra fechou dentro do contexto, e o pai também não houve um ruído aí no contexto da comunicação. Quando o filho falou fechou e usou uma linguagem mais moderna, o pai interpretou como cerrou as portas, encerrou as atividades e o filho entendeu, ou melhor, o filho verbalizou uma palavra que significava está combinado, vamos jantar sim nesse lugar. Problema aí todo envolvendo a linguagem. Pensa na quantidade de ruídos na comunicação, na quantidade de problemas que nós temos no dia a dia, justamente porque as pessoas não entendem o contexto em que a palavra foi usada. É daí que derivam, por exemplo, as ambiguidades, é daí que derivam muitas vezes as ironias que não são entendidas porque a pessoa não entendeu o contexto. Veja lá, vocês estão assistindo o Big Brother Brasil, né? Eu não estou acompanhando, exceto pelas redes sociais, mas eu sei alguns nomes ali. Veja lá, por exemplo, aquela Carol Conká, que o pessoal tá detonando nas redes sociais, tem falado a respeito dela, ela tem posições que são muito contraditórias, até posições que revoltam as pessoas que estão assistindo. Aí eu digo assim, ó, a Carol era amiga do Lucas, Lucas é o rapaz que saiu, amiga do Lucas lá na casa. E aí você fala assim, hã? Aí eu falo assim, ela era amiga, pus entre aspas, porque na linguagem verbal é mais difícil. Se eu estivesse escrevendo, eu meteria as aspas ali, você de cara saberia que a palavra que estava entre aspas, ela estava sendo usada fora do seu sentido normal. Mas repara, é o contexto, é o conhecimento de mundo. Qualquer pessoa, se eu disser para minha tia que não acompanha nada o BBB, se eu disser para ela, nossa tia, a Carol Conká era amiga do Lucas lá na casa do Big Brother. Minha tia vai falar assim, oh, que legal, que bom que ele fez um amigo lá dentro. Ela não entendeu a ironia. Por quê? Porque o conhecimento de mundo dela não passa por aquela situação ali. Então, fica ligeiro nesse aspecto. Você precisa entender que o conhecimento de mundo, o conhecimento dos diversos contextos, das diversas situações, vai te ajudar a ser um leitor melhor da realidade à sua volta. Um leitor melhor da realidade à sua volta. Você vai ser muito menos ludibriado, enganado, quando você conhecer o contexto à sua volta. Perfeito? Então falamos aí, conhecimento de mundo é importante. Quero dar um último exemplo apenas para fechar essa parte de contexto de mundo. Eu não sei se vocês são fãs de filmes da Marvel. Eu assinei há pouco tempo o Disney Plus porque eu não aguentava mais não poder assistir. Exagero, né, da minha parte. Não assistir os filmes lá com os super-heróis que eu gosto tanto. Tem, ó, super-heróis que eu gosto tanto. Tem aqui meu crush, inclusive, né, ó. E aí, quando nós fomos assistir o filme, estamos assistindo na ordem cronológica agora. Assistimos lá o filme Guardiões da Galáxia. Vocês devem se lembrar, para quem assistiu, tá? Vou só contextualizar para vocês. Para quem assistiu, no momento em que eles são presos, são levados para aquela prisão e as pessoas que estavam na prisão tentam pegar a Gamora e matá-la, e aparece o tal do Drax, primeira vez que ele aparece ali, e ele pressiona o pescoço dela na parede, aparece lá o Senhor das Estrelas e fala para ele assim, Drax, acho que ele nem sabia o nome dele lá, não mate essa mulher agora, não mate essa mulher agora. Por quê? Porque se você não matá-la, o Ronan vai chegar, vai vir para matá-la, e aí você, ó,
E ele faz esse gesto, ele passa o dedo na garganta. Eu e vocês sabemos muito bem o que significa passar o dedo na garganta. Significa matar. Mas veja que o conhecimento de mundo do Drax ali naquela cena dizia o seguinte, que ele responde, né, na hora. Ele fala assim, por que é que eu passaria o dedo na garganta dele? Sendo que eu e você sabemos que se eu fizer esse gesto para alguém, a pessoa vai entender na hora que você está dizendo assim, ó, vou matar alguém, vou matar alguém. Se eu fizer assim para alguém, ela sabe, ó, vou apertar seu pescoço. Mas o conhecimento de mundo é que abre as portas do conhecimento para que eu entenda o significado deste enunciado. Tá bem? É só mais uma situação em que o contexto, conhecimento de mundo me ajudam a interpretar melhor as coisas. E aí passamos para um outro ponto. Já falamos a respeito de sentido e contexto, conhecimento de mundo, e aí eu preciso dizer, entrando definitivamente no assunto, nosso assunto de hoje, preciso te dizer que as palavras, em sua grande maioria, precisam ou possuem um sentido literal e um sentido figurado. Você já ouviu falar o que é sentido literal, sentido figurado, ou sentido próprio e sentido figurado? Você já ouviu falar sobre isso? Entende o que é sentido próprio e sentido figurado? Todo mundo que já estudou português em algum momento da vida, sobretudo nos primeiros anos de alfabetização, quando tem contato com textos que são fábulas e textos que são notícias, receitas, listas, notícias, seja lá qual for o texto, todo mundo que já teve contato com um tipo de texto em ambiente escolar já estudou em algum momento sobre sentido próprio e sentido figurado. Qual a melhor definição que eu posso dar para sentido próprio e sentido figurado? Sentido próprio ou sentido denotativo, que é uma outra palavra que podemos usar, é a palavra ao pé da letra. Palavra ao pé da letra. E o sentido figurado é quando eu atribuo à palavra um sentido novo que surpreende o leitor. Um sentido novo que surpreende o leitor. Qual é a dificuldade da maior parte das pessoas quando há uma questão envolvendo sentido próprio e sentido figurado? Elas não conseguem entender o contexto em que a palavra, em que a frase, em que a oração está inserida, não conseguem definir se elas devem levar aquilo ali ao pé da letra ou não. Ao pé da letra ou não. No exemplo que eu dei anterior lá do Drax, eu falei para vocês, cara, quando o Peter Quill passou o dedo na garganta e falou com ele, ele entendeu no sentido literal aquela afirmação e aquele gesto. Ele entendeu que ele passaria o dedo na garganta do vilão do filme, sendo que, na verdade, era um sentido figurado que estava sendo atribuído, um sentido novo que estava sendo atribuído àquela palavra. Então, o sentido literal é esse que eu levo ao pé da letra, e o sentido figurado é aquele em que eu atribuo uma nova interpretação, um novo sentido para aquilo. E aí você pode me perguntar agora, né? Quem é que define que uma palavra tem um sentido próprio e um sentido figurado? Aí eu volto lá no primeiro encontro que nós tivemos, em que eu disse para vocês o seguinte: a língua portuguesa ela é cheia de acordos tácitos. Acordos tácitos são acordos que são feitos assim meio que no fio do bigode. Ó, nós vamos combinar que esta palavra, quando usada nesse contexto, ela pode ter esse significado. Ou então não existe nenhuma palavra específica para usar nessa situação, então, por aproximação de sentido, vamos usar uma outra palavra aqui. Por aproximação de sentido. Olha o que acontece, depois eu vou voltar nesse exemplo, não tem problema não. Depois eu volto nele. Olha o que acontece, por exemplo, quando nós construímos metáforas. Quando eu falo assim, nossa, você é o meu sol. Pense que quando você fala você é o meu sol para a pessoa, você não está colocando essa pessoa na... Não, está sim, vai. Você não está dizendo que essa pessoa é uma estrela maior que fica no céu em torno da qual os outros planetas giram. Não é isso que você está dizendo. Você está, por aproximação,
semântica, no sentido, você está pegando uma das características que o sol possui e atribuindo àquela pessoa. Uma das características. É assim que nós construímos as metáforas, eu vou falar dela daqui a alguns instantes. Antes de chegarmos lá, eu preciso dizer para você o seguinte: dentro dessa questão de relações de sentido, um assunto que eu costumava falar para os meus alunos, dentro da relação de sentido, eram os conceitos de sinonímia e de antonímia. Isso é bem legal também de aprender, vai te ajudar bastante a compreender os textos, a interpretar melhor os textos. E aí eu passo nesse instante a dizer para você o que é sinonímia. Você já ouviu falar sobre isso? Sinonímia se parece com qual outra palavra do seu cotidiano? Qual outra palavra que você já usou em ambiente escolar e que lembra a palavra sinonímia? Eu podia esperar, mas eu não vou não, senão nós vamos longe aqui. Sinonímia tem a ver com sinônimo. Você sabe o que é um sinônimo? Sinônimo nada mais é do que uma palavra, ou duas nesse caso, né? Duas palavras que possuem, vou pôr as aspas bem grandonas aqui, possuem o mesmo sentido. Ó, Isaías falou aqui, tem um delay, né, Isaías? Então, você deve ter respondido na hora que eu perguntei, mas agora já foi já. Mas é isso mesmo, Isaías, sinônimo. Já coloca aí o que é antônimo que eu vou falar depois, aí chega junto com a sua mensagem. Então, eu vou colocar aí a palavra sinônimo entre aspas, porque quem dá aula de português, quem já estudou aí português, sabe muito bem, o Isaías já adiantou ali, que não existem sinônimos perfeitos. Aí você vai dizer assim, como assim, Rogério? Não existem sinônimos perfeitos? Eu posso afirmar categoricamente que não existem sinônimos perfeitos. O que eu quero dizer com isso? Não existem palavras que podem ser trocadas por outras em toda e qualquer situação sem que haja uma variação, pelo menos um pouquinho de mudança no sentido. É claro que eu posso pegar um prato de comida agora, colocar aqui e falar assim, vou comer este alimento. Beleza. Aí eu vou trocar por um sinônimo. Vou comer esta comida. Você há de concordar comigo? Você há de concordar comigo que a palavra alimento e comida, dentro desse contexto que eu usei aqui, são sinônimos perfeitos, porque falam a mesma coisa. Se eu falar aqui, nesta live existem muitas moças, e se eu falo, nessa live existem muitas mulheres, eu estou me referindo de forma igual a vocês. Que eu posso usar aqui? Essa garrafa tem água, esse recipiente tem água. O sentido é o mesmo. No entanto, você precisa ficar atento e atenta de que as palavras, em determinados contextos, possuem o mesmo sentido. Em determinados contextos. Vamos pegar o exemplo que eu dava aí em sala de aula. Eu escrevo, quero vender uma casa, eu ganhei um dinheiro, comprei uma casa, mas agora eu quero vender. A minha casa fica na Serra da Mantiqueira. E aí eu vou colocar no jornal, nos classificados, eu quero vender a minha casa, e aí eu vou colocar assim, ó, vendo casinha na Serra da Mantiqueira com todos os benefícios, com uma fonte de água cristalina, com árvores e meia dúzia de galinhas. E aí eu coloco, no outro dia, eu coloco assim, vendo casebre na Serra da Mantiqueira, com uma fonte de água cristalina e algumas galinhas. A minha pergunta para vocês é, qual dos dois classificados vai ter mais respostas, mais interessados? Aquele em que eu chamei a casa, o imóvel, de casinha, ou aquele em que eu chamei o imóvel de casebre? Qual das duas palavras tem uma conotação mais positiva para o meu anúncio? Na opinião de vocês, qual tem uma conotação mais positiva? Eu imagino que vocês vão dizer a mesma coisa que eu penso nesse caso. Quando você fala casinha no diminutivo, detalhe, casinha e casebre são diminutivos da palavra casa.
Então, se os dois são diminutivos, eu deveria entendê-los como sinônimos, correto? Mas qual das duas tem uma conotação mais positiva? Com certeza é a palavra ou a expressão casinha. Porque quando eu uso a palavra casinha, a conotação que eu dou para a palavra é de dimensão física. Se alguém diz para você, eu moro numa casinha, você vai pensar, é verdade? É pequena mesmo? Quantos metros quadrados ela tem? Casinha tem conotação de tamanho físico. Agora, se eu digo para você, moro num casebre, você já vai pensar assim, a parede é de pau a pique, o teto é de palha, o chão é de terra batida, os móveis devem ser muito rústicos, talvez não tenha nem energia elétrica. A ideia que a palavra casebre dá é de algo paupérrimo, algo muito pobre, algo muito rústico. E a ideia que casinha dá é de dimensão física. Então, eu não posso dizer que essas duas palavras são sinônimas perfeitas. Não posso dizer isso. Uma outra situação possível para ser usada aí. Eu posso, num encontro casual com algum ex-aluno meu, eu bato nas costas dele e falo: esse garoto é ponta firme, sempre foi estudioso. Ou então eu bato nas costas dele e falo assim: esse moleque é ponta firme, sempre foi muito estudioso. Vocês concordam comigo que moleque e garoto são sinônimos aí nessa frase? E eu não vejo diferença de sentido. Talvez uma denote um pouco mais de intimidade, quando eu chamo de moleque, mas tem o mesmo sentido. Agora, olha o problema que eu teria se eu virasse numa sala de aula, por exemplo, uma situação mais formal, relação professor e aluno, e eu falo assim: garoto, sente no seu lugar. E eu virasse de maneira diferente e falo assim: moleque, sente no seu lugar. Olha como o contexto em que eu usei as duas palavras agora faz com que elas sejam palavras com uma diferença muito grande de sentido. Garoto e moleque, quando eu uso na sala de aula para me referir a alguém, uma palavra denota mais respeito ou até imparcialidade, que é garoto. Na outra, manifesto, quando eu chamo ele de moleque, eu manifesto desprezo. Então veja, na minha cabeça, pode até ser que eu ache que elas são sinônimas e podem ser entendidas da mesma forma. Mas, se eu for pegar o contexto todo, a entonação e tudo mais envolvido ali, aí é complicado. Aqui o João falando aqui que moleque é mais pejorativo, é exatamente isso. Pejorativo, para quem não está acostumado aí a essa palavra, quando eu falo de pejorativo, eu estou falando no sentido mais negativo, mais negativo. Quando eu falo de tom afetivo, eu estou falando num sentido mais positivo, obviamente, né? São palavras que nós usamos aí dentro da língua portuguesa e do estudo. Então, cuidado. Cuidado porque quando lá nas séries iniciais o professor dá aquele trabalho difícil do aluno fazer, que o pai tem que ajudar muitas vezes, reescreva o texto trocando as palavras em destaque por sinônimos. Você não pode trocar por qualquer palavra, porque dependendo do termo que você usa ali, você está atribuindo ao enunciado uma conotação mais pejorativa. E isso é um problema, viu? É um problema. Porque em situações mais formais eu tenho que ter um cuidado maior com a linguagem. Muito maior com a linguagem. Eu ia dar um exemplo político aqui, mas eu não vou polemizar, não. Deixa pra lá. Então, sinonímia tem a ver com isso. Sentidos iguais. E tudo isso está dentro da semântica, que é o assunto da nossa conversa de hoje. Para vocês que não estavam aqui nos outros dias, no primeiro dia nós falamos de morfologia. Aí eu vi a palavra de forma isolada. No segundo dia nós colocamos essa palavra dentro de um contexto. E no terceiro dia nós estamos vendo que o contexto em que a palavra é usada influencia no significado que ela vai possuir. Perfeito? Isaías está lembrando aqui de uns exercícios que nós fizemos no primeiro ano a respeito de ditados populares. Mas eu me lembro, Isaías, de uma outra situação que junta um pouco aquilo tudo que nós falamos hoje. Eu me lembro de um exercício de primeiro ano, logo após eu explicar o que era sinonímia, antonímia, o que era anáfora, catáfora, o que é hiperônimo, hipônimo, é tudo assunto que eu vou tratar
aqui em outros momentos com vocês. Eu me lembro de um exercício em que eu perguntei o seguinte, eu pedi o seguinte para os alunos. Eu falei, me diga ou escreva no espaço indicado aí qual é o sentido que a palavra em destaque tem. E eu peguei a mesma palavra e coloquei em contextos diferentes. Quem foi meu aluno e está aqui na live vai lembrar que eu dei esse exercício. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei a palavra quente no exercício. Então eu coloquei lá a palavra quente dizendo assim, ó. Eu encostei na panela que estava no fogão e ela estava quente. A palavra quente aí, dentro do contexto da situação em que eu estou usando, significa temperatura. A temperatura dela estava alta. Vou trocar. Vou falar assim, nossa, ele acabou de sair da... fulano me abraçou e ele tinha um abraço quente. Quente não necessariamente significa temperatura. De repente ele pode estar falando de um abraço mais íntimo, mais caloroso, até com uma conotação um pouco diferente aí que vocês já entenderam muito bem o que eu quis dizer. O abraço quente é esse. Não era essa frase, era assim, o gato dormia na cama quentinha, uma coisa assim. Que aí quente tinha muito mais a ver com confortável. Muito mais a ver com confortável. E aí o exercício da discórdia era esse, ó. Então quente podia ser temperatura, quente poderia ser confortável, e aí veio o exercício da discórdia. O exercício era o seguinte, eu falei, fui para Bahia e comi um acarajé, pedi um acarajé, a moça me perguntou, quente ou frio? E eu respondi, quente. O que significa quente dentro do contexto que eu construí aí para vocês? Bahia, olha só os elementos. Bahia, acarajé, pedi para a baiana para que ela me vendesse um acarajé. Ela perguntou, quente ou frio? Eu falei quente. Qual é o significado de quente nesse enunciado aí? Qual é o significado de quente nesse enunciado? Deixa eu só pedir aqui para que alguém me traga água. Eu esqueci de encher a minha garrafa. Pera um pouquinho aí. Ô, Elisa. 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 Pega água para mim, por favor. Vamos lá. Alguém vai... Espero, né? Que alguém traga para mim água. Esqueci de encher a garrafa antes. Tá lá, o Isaías respondeu aí para mim, ó. Abre aí, por favor. Pode abrir. Pega água para mim, por favor. Quente, nessa situação, baiana, acarajé, comida, estou na Bahia, nesse contexto todo em que eu usei a palavra quente, quente significa apimentado. E eu me recordo e eu digo para vocês que esse foi o exercício da discórdia, porque tinha, assim, um número pequeno, mas existiu. Existiram alguns alunos que falaram, ué, mas como que eu ia saber que quente significa apimentado? Aí eu digo para você, um aluno que já passou desde lá do primeiro ano do ensino fundamental, chegou até o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, com contato com os mais diversos textos, já viajou pelo mundo, já leu receita, trabalhou com gêneros textuais, pressupõe-se que ele conhecesse o significado. Mas isso aconteceu só na primeira vez, porque nas outras vezes eu sempre citei durante a minha aula e durante as explicações esse exemplo. Eu citava na aula porque aí ninguém pode alegar ignorância. Eu citava na aula... Obrigado, filha. Eu citava na aula a palavra quente e depois cobrava na prova e dizia, ó, vocês sabem o significado dessa palavra. Vocês sabem. Tomei um banho aqui agora. Então, quando eu falo de sinonímia, eu estou falando disso, de palavras, sentidos parecidos, e eu tenho que observar o contexto. E tem o contrário também, que é a antonímia. Antonímia
tem a ver com antônimos, é quando as palavras têm sentido contrário. E aí eu tenho gradações dentro da antonímia. O que são gradações aí? Tipos de antonímia. O antônimo mais simples de todo é quando eu pego uma palavra, comparo com outra e percebo que elas são contrárias. Como, por exemplo, claro e escuro, em cima e embaixo, ligado e desligado. Isso é antônimo. Quando eu coloco isso dentro de uma oração, dentro de um contexto, aí eu vou ter uma outra coisa. Aí eu vou ter uma antítese, porque eu tenho expressões contrárias. E aí nós vamos ter também o paradoxo. Paradoxo é quando uma situação exclui a outra. E eu tenho, por último, uma palavra que é uma figura de linguagem pouco conhecida até, que é o oxímoro, que é quando eu construo uma expressão formada por palavras que são contrárias. Contrárias. Vou dar um exemplo que eu sempre usei também em sala de aula. Eu digo assim, a chuva é uma carícia bruta na folha da árvore. Como assim carícia bruta? O que é carícia não pode ser bruta. Como assim? Carícia bruta? São palavras que são opostas, mas elas se completam, elas formam uma expressão. A chuva cai com uma determinada força, ela agride a árvore, mas ao mesmo tempo ela traz vida para a árvore. Por isso que a expressão carícia bruta cabe muito bem para essa expressão. Fechou? Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim, né? Isaías, é bem verdade, viu? Quem prestava atenção no que eu falava em sala de aula normalmente conseguia responder as questões, né? Mas aí a gente sabe muito bem que a sala de aula é um espaço em que nós disputamos, assim como na internet, né? Na internet é uma disputa pela atenção o tempo todo, das propagandas, notificações, as pessoas. Na sala de aula também tem um monte de coisa na sala de aula que serve para distrair, né? Até o cansaço é motivo de distração muitas vezes em sala de aula. Então aí o que acaba acontecendo é que o aluno não se lembra, não anota, e aí é terrível mesmo. Contra isso não existe remédio a não ser dormir um pouco melhor, talvez o professor intercalar as explicações com os exemplos, com uma pausa, talvez, mas é cada um. Maravilha! Queridos, para a gente caminhar para o nosso final aqui, não é o final, eu não posso dizer que eu estou no fim da live, mas para caminhar para o assunto final da nossa conversa, eu quero falar um pouco para vocês sobre um outro elemento que dentro das gramáticas está na parte que nós estudamos semântica, que é figura de linguagem. Vocês já devem ter ouvido falar sobre figuras de linguagem, já devem ter estudado, já devem ter visto aí no seu dia a dia expressões que são metafóricas e provavelmente vocês já usaram muitas figuras de linguagem, só não sabiam que o nome era esse. O nome era figura de linguagem. Então, antes de eu entrar nesse assunto, se você não fez isso ainda, eu vou pedir para que você clique no coraçãozinho que aparece ali, ó, só para ficar explodindo de coração aqui, fica bem bonito, né, na hora do print. E também dá tempo ainda de você clicar no aviãozinho e mandar para algum amigo seu. Importune-o mesmo, fala para ele, ó, eu tô preocupado com você, você fica falando nós vai, nós fumo quando a gente tá conversando. Você fala assim, a gente fomos lá hoje, então eu vou indicar para você assistir a live do professor Rogério para parar de fazer isso, parar de cometer esses erros e aprender um pouquinho mais de interpretação de texto. As meninas podem mandar lá pro menino, para que ele consiga interpretar quando você fala não, para que ele consiga interpretar os nãos que você fala quando ele perguntar se você quer ser a Fiona dele. Então manda aí para o seu amigo e aí nós damos entrada nesse último ponto da nossa live, que é falar um pouquinho a respeito de figuras de linguagem. Amanhã, só para adiantar para vocês, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de textos. Eu ainda não achei uma solução para mostrar um texto para vocês. Eu sei que o Drake, lá, um amigo que está me ajudando aqui nessa série de lives, ajudando aqui na divulgação toda, ele disse que há a possibilidade de eu abrir, inclusive abrir aqui uma imagem. Então eu vou testar amanhã, ao longo do dia, vou testar isso de abrir uma imagem para conseguir, no momento da live, colocar um exercício de interpretação para a gente fazer. Alguma coisa que seja fácil e rápida de fazermos, né?
não temos tanto tempo assim. Mas aí eu abro a imagem aqui com vocês. Mas eu vou entrar em questões amanhã, em questões muito mais de como é que eu faço, como é que eu interpreto melhor os meus textos? Como é que eu faço para interpretar melhor os textos, não ser pego em questões que na minha cabeça eu acho que é de um jeito e o professor nunca concorda comigo. Como assim o professor nunca concorda comigo? Então eu vou te mostrar que a cabeça do professor é bem previsível. Dá para saber o que o professor está esperando de você. Então eu vou mostrar isso amanhã. Quais são os passos pelos quais você deve passar para interpretar melhor o seu texto e aí, se possível, eu coloco um exemplo. E no último dia eu vou para a prática, efetivamente para a prática. Aí nós vamos ver alguns exercícios de morfologia, sintaxe, semântica, e aí eu vou mostrar, provar para você que somente com esse conteúdo simples, essas conversas simples que nós temos tido aqui, é possível sim você responder questões das suas provas do ensino médio, questões de vestibular, questões de interpretação de texto lá naquele exame que você fez para entrar no novo emprego. Vai ser possível fazer tudo isso daí lá no último dia com o conhecimento que a gente tem adquirido. Vamos lá então? Entramos no último ponto da nossa conversa, né? Vi que alguns alunos entraram aí, eu acho que funcionou o negócio de convida o seu amigo para que ele aprenda um pouco mais de português, né? Vamos lá, figuras de linguagem. Toda vez que eu pego um livro falando de figuras de linguagem, eu vejo que praticamente todas, vou falar assim, a grande maioria das figuras de linguagem nasceram de uma metáfora. A metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Se você discorda de mim, depois você me prova o contrário. Mas há uma série de figuras de linguagem que tem a sua origem na própria metáfora, ou em algo semelhante a uma metáfora. E ela é a minha escolhida para começar essa nossa conversa. O que vem a ser uma metáfora? Metáfora é uma comparação implícita em que eu atribuo as características de um ser a outro ser. Veja, a definição é essa. Se você colocasse isso na prova de português, seu professor ia bater palma, ele ia segurar a sua prova com o pé, porque com as mãos ele ia estar batendo palma. Porque é uma definição simples, direta, perfeita. Metáfora é uma comparação implícita em que eu atribuo as características de um ser a outro. Vamos ver se é verdade isso? Quando lá no começo da live eu disse, dentro da minha explicação sobre contexto, eu disse que se eu dissesse você é o meu sol, eu não estou dizendo que você é um astro que está a uma distância enorme de mim e que emite um brilho próprio, que ilumina durante metade do dia a Terra e na outra metade está iluminando lá o Japão, outro lado do mundo. Não estou falando que você é isso. Eu peguei a palavra sol, vi quais são as características que a palavra sol tem. Vamos pegar aqui, ó. O sol aquece, o sol brilha, o sol serve como orientação para o viajante. O sol pode machucar também, pode causar uma doença, um cansaço, um calor. Então repare, eu tenho diversas características muito particulares que eu posso atribuir para o sol e eu pego uma dessas características e atribuo para alguém. Então, ó, o Marcos Paulo tá aí, ó. Marcos Paulo, se eu digo que você é o meu sol, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou pegando uma característica do sol e atribuindo a você. Então eu estou querendo dizer aí que você aquece o meu coração. De repente, quando eu me sinto perdido, eu olho para você e você é o meu norte. Os viajantes, quando eles querem saber para que lado eles vão caminhar, eles se orientam pelo sol. Olha aí uma expressão. Aí, ó. Podíamos até cantar, né? Você é luz, é raio, estrela e luar. Imagina que eu estou falando que a pessoa é um fenômeno
físico que emite uma certa luminosidade, radiação que transforma em temperatura. Imagina que eu estou dizendo isso. Eu apenas estou dizendo que ela me orienta nesse caso, né? Então a metáfora é isso. E se você quiser construir as suas próprias metáforas, basta que você pegue um objeto, alguma coisa, perceba quais são as características que ele possui, pegue uma dessas características e atribua àquele ser que você quer. A fonte de energia primária, complicado aí, Tati, falar que alguém é minha fonte de energia primária. Se a pessoa entender desse jeito, só se for professor de biologia mesmo, né? Ou o Murilo também, um professor de física aí, para falar isso. Fonte de energia primária. Mas repara, ó, a Tati falou fonte de energia primária, o Marcos Paulo falou de raio, de luz. Então, ó, são características que ele possui, e aí eu pego uma dessas características e atribuo ao ser. Mas um detalhe que a metáfora possui é que ela é uma comparação implícita. Você não pode falar assim, ô fulano de tal, você é como um sol para mim. Porque se você colocar essa palavrinha como, já não é metáfora, já é comparação, que é outra figura de linguagem. Mas a metáfora é essa daí, ó. A metáfora é a mãe de todas as outras. A comparação sempre tem esse elemento. Você é como um touro, você é semelhante a, você é parecido com. Sempre que tem esses elementos de comparação, eu tenho a figura de linguagem chamada de comparação. E aí eu vou fazer agora duas outras que se opõem. Uma delas é bem legal. A outra também, vai, mas a outra é mais difícil de entender. Uma delas, provavelmente, se você cresceu num lar normal, com pai, com mãe, ou com um dos dois, quando eu falo se eram pessoas normais e não um ser que veio do espaço, provavelmente a pessoa deve ter falado assim para você: eu já falei 1000 vezes para você não deixar a toalha molhada em cima da cama. Já pedi não, pai não pede, manda. Eu já mandei você sair desse celular. Eu já falei 1000 vezes para você sair do celular. Ou então quando alguém atrasa, tô te esperando faz um século. Quando você usa uma expressão como essas que eu acabei de usar, você está exagerando. E existe uma figura de linguagem que dá nome para esse exagero. E a figura de linguagem que dá nome para isso é a hipérbole. Eu até disse em alguns momentos da minha vida que eu era um ser hiperbólico. Por quê? Eu exagerava demais na hora que eu ia falar alguma coisa. Existem pessoas que são hiperbólicas para manifestar os seus sentimentos. A pessoa lá, a menina tomou fora, ai, eu vou morrer eu tô morrendo de amor, eu vou morrer de tristeza. Não vai morrer, não vai, você sabe que não. Mas é uma expressão que mostra um exagero na hora de me referir àquele sentimento. A hipérbole é justamente essa, é esse exagero. O Isaías aqui lembrando, romantismo era hipérbole pura. O cara sentia a saudade da mulher, nossa, o mundo dele estava acabando. O mundo do romântico aí no sentido literário, porque as pessoas confundem, hein? Cuidado, quando você fala aí que você é uma pessoa romântica, se você pensar no sentido literário, o que você está dizendo é: eu estou a ponto de tirar a minha vida por causa do amor. Eu não acho que vai chegar nesse ponto, espero que não. Mas o romântico tinha isso. O romântico era depressivo, era triste, era fechado, ensimesmado em si mesmo. Ele ficava fechado em si mesmo. E as pessoas acham que romântico é o Vando, né? O Vando lá cantando música de amor no palco, as mulheres jogando flores, ursinhos. Olha aí, ó. O exemplo que me deram aqui, ó. A música do Cazuza. Trago 1000 rosas roubadas. Cazuza estava exagerando na letra da música, mas você quer coisa mais bonita do que uma hipérbole bem colocada? Não vivo sem você. Olha que coisa mais bem colocada. Esse exagero é aceitável. O amor aceita esse tipo de exagero. A poesia, então, nem se fala. Só que
Ao mesmo tempo que eu tenho a hipérbole como exagero, eu tenho o outro lado também. Qual é o outro lado? O outro lado é o eufemismo. Se a hipérbole é o exagero ao máximo da sua potência, o eufemismo é a atenuação do sentimento. E a gente usa eufemismo, viu? Usa no dia a dia. Sua amiga chega para você, depois que cortou, ela pintou o cabelo de laranja, fez uma mecha azul e um risquinho na sobrancelha. E aí ela chega para você e fala: "Fiquei bonita?" E você fala assim: "Nossa, ficou pitoresca. Ficou diferente." O que significa isso daí? O que é pitoresca e diferente nesse caso? Você apenas e tão somente atenuou uma expressão que você ia usar. Que eu não vou falar aqui porque eu tenho medo de alguém estar com o cabelo laranja, com a mecha, uma mecha azul e um risquinho na sobrancelha aqui na live, né? Aí a pessoa tava falando de mim. Mas a ideia aqui do eufemismo é justamente a atenuação de uma expressão. Sabe quando que a gente usa muito o eufemismo? Quando a gente se refere a coisas muito pesadas, como a morte, por exemplo. Quando você vai se referir à morte, é costume lá na igreja a gente usar a expressão assim: "Ah, fulano foi para os tabernáculos eternos. Fulano descansou. Olha que bênção que ele era. Descansou." Sendo que, na verdade, o que você está querendo dizer é que ele morreu. É isso mesmo, né? É uma falsa verdade aí, Luciano. Mas é importante que a gente saiba usar o eufemismo na hora certa, né? Para não magoar, né? Essa falsa verdade aí é uma falsidade amorosa. Um cuidado para não acabar com a autoestima da outra pessoa. E não interessa também, né? A pessoa não precisa saber a nossa opinião também. Mas se ela pediu, você pode falar também. Enfim, olha só, quando você se refere à morte como um descanso, você está usando um eufemismo. Você está trocando uma palavra por uma outra que atenua a gravidade da coisa. Eu gosto de uma outra expressão. O Machado de Assis, num dos seus livros, fala assim: "Todos os meus amigos foram estudar arqueologia." E aí, um leitor mais inexperiente passa por essa expressão e não faz nem ideia, né? O que ele está querendo dizer com "todos os meus amigos foram estudar arqueologia"? Sendo que, na verdade, o que ele está dizendo? A arqueologia estuda o quê? Aquilo que já está perdido no tempo, enterrado debaixo da terra. Debaixo da terra. O arqueólogo, invariavelmente, precisa retirar as camadas que estão em cima para chegar no fóssil que está lá embaixo ou no objeto antigo que está lá. Então, quando Machado de Assis se refere, "meus amigos foram estudar arqueologia", ele apenas usou um eufemismo para dizer: todos morreram. Eu já estou velho e eles morreram também. Tem uma outra que eu adoro também. "Fulano está comendo capim pela raiz." O que significa comer capim pela raiz? Já está enterrado. Já está enterrado, então a raiz é o que está acima dele, né? E aí vocês podem lembrar aí de vários outros eufemismos que a gente ouve na vida aí. Quem tem um pouco mais, quem tem a minha idade aí já ouviu muitos eufemismos. Como, por exemplo, para a morte, por exemplo, fulano descansou, foi para os tabernáculos eternos, abotoou o paletó de madeira. Ou então, minha avó usava uma, que ela até fazia uma expressão, uma aglutinação. Fulano foi para caixa prego. Era caixa prego. Ela fazia uma palavra só. Bateu as botas, perfeito. Caixa prego é, na verdade, o caixão mesmo, né? Que era uma caixa de pregos. Porque pregava a tampa antigamente, não era com essas borboletinhas que hoje eles usam, com rosca, tudo, almofadado. Era uma caixa de madeira. Então foi para caixa prego, era um eufemismo. Então vai lá, falamos de hipérbole e eu tenho um eufemismo também. Use mais hipérboles para mostrar os seus sentimentos bons. Use mais eufemismos nos momentos em que você tiver que criticar. Tome mais cuidado com isso. E aí, vamos para duas outras. Uma que é deliciosa também é a sinestesia. A sinestesia é quando eu misturo sensações. Lembra que você tem 5 sentidos? Tenho visão, eu tenho audição, eu tenho tato, eu tenho olfato, eu tenho paladar. 5 sentidos.
Quando eu misturo esses sentidos e construo expressões em que eles se confundem, eu tenho a sinestesia. O gosto, ó, se eu pegar, as suas palavras doces chegaram aos meus ouvidos. Peraí, ouvido tem a ver com audição, doce tem a ver com paladar. Se eu misturo paladar com audição, eu tenho aí uma sinestesia. Se eu dissesse lá, o gosto amargo das suas palavras, olha isso, gosto amargo das suas palavras. Eu misturei aí o paladar do amargo e das palavras eu posso estar falando tanto da visão como também da audição. Isso daí é a sinestesia. E eu encerro dando um exemplo ou falando a respeito de uma figura de linguagem. São diversas figuras de linguagem. Escolhi aqui 6 figuras de linguagem para falar e quero falar da sexta agora. Da sexta figura de linguagem, que é o pleonasmo. Pleonasmo, você está acostumado a ouvir dizer que pleonasmo é errado. E eu concordo com você e concordo com quem disse que era errado usar pleonasmo no seu texto. Usar pleonasmo numa redação no Enem é um erro grave na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. Por quê? O pleonasmo ele pode ser de 2 tipos. O pleonasmo pode ser de 2 tipos aqui principais. Um pleonasmo literário e um pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é esse pleonasmo que traz problema para a interpretação ou para a leitura do texto. Quando você usa aquelas expressões do tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, quando você usa essas expressões, você está usando um pleonasmo vicioso. Por que que o nome disso é pleonasmo vicioso? Porque ele é um problema do texto. Você repete uma expressão, a ideia de uma expressão, de novo, você repete essa expressão, sendo que não há necessidade. Eu não preciso dizer entrar para dentro. Elo de ligação, essa aí merece o Oscar, porque é a que mais se usa. E você vê, inclusive, as pessoas usando em situações de comunicação formal. Dando uma entrevista, no púlpito da igreja, numa tribuna de um congresso, a pessoa fala assim, fulano de tal, agora ele é o líder do governo na Câmara e vai ser o elo de ligação com os deputados e o presidente. Elo de ligação, olha que terrível. Mas eu preciso te dizer que existe também um pleonasmo, um tipo de repetição que é necessária, que é aquele tipo de repetição para conferir ao texto uma maior expressividade. Uma maior expressividade. A lista, Isaías, é interminável, né? Eu gosto também do hemorragia de sangue. Hemorragia de sangue é interessante, né? Mas você quer fazer um mais elaborado? Fala que o fulano está com cefaleia na cabeça. Cefaleia na cabeça. Procura saber aí por que cefaleia na cabeça é um pleonasmo vicioso. Depois tenta descobrir aí, vocês estão me acompanhando aqui, por que isso está errado. Mas eu gosto. Na literatura tem diversas situações aí em que nós usamos um pleonasmo mais literário, e eu tenho 2 que eu gosto bastante. Eu sempre uso eles como expressões nas minhas aulas, como exemplo nas minhas aulas, para mostrar que é possível construir um pleonasmo que torna o meu texto mais expressivo e mais bonito, sem cair no pedantismo de ele não sabe escrever. Se você fizer o que eu vou falar agora, e a pessoa disser ele não sabe escrever, fala assim para ela que ela faltou na aula de português. Olha só, imagine a seguinte situação. Você saiu lá do Nordeste, veio aqui para São Paulo, veio criança para cá, não se lembra da terra lá de onde você veio,
E aí você vira para mim numa conversa e fala assim, Rogério, um dia eu quero pisar com os meus pés na terra dos meus pais. Pisar com os meus pés na terra dos meus pais. Quem fala desse jeito está, na verdade, está fazendo um pleonasmo, eu concordo com isso, porque ninguém vai chegar lá e pisar com as mãos, só se for andar de ponta cabeça plantando bananeira, mas o pisar com os pés aí tem uma carga de expressividade. A pessoa está querendo dizer que ela quer ir lá, estar lá presencialmente naquele lugar. Então, dentro do contexto que eu estou colocando aí, ó, isso daí seria um pleonasmo literário, é um pleonasmo expressivo. Ele é bonito para o texto e até desejável. Até desejável. Agora, imagine uma outra situação que é a seguinte, ó. Vocês todos aqui estão participando comigo da live. Vai chegar amanhã, quem estuda e quem dá aula vai chegar na escola e vai falar assim, olha, ontem eu assisti a live do professor Rogério, ele falou sobre semântica, sobre figuras de linguagem, sobre efeitos de sentido, e você precisa ver com seus próprios olhos a aula dele. Você precisa ver com seus próprios olhos a aula dele. Se eu escuto isso, eu entendo perfeitamente o que a pessoa está querendo dizer. Eu entendo perfeitamente. A pessoa está querendo dizer para mim o seguinte, olha, você não pode ficar apenas ouvindo falar da aula dele. Você tem que ser uma testemunha ocular da aula. Você tem que estar presente ali naquele momento. Então, ver com os próprios olhos tem uma carga de expressividade muito grande. Só que, é claro, deixa eu fazer aqui um pedido para você. Não vá usar isso à torta e à direita sem critério, porque a pessoa que está te ouvindo, ela vai considerar isso como um pleonasmo vicioso, como um erro. Se você estiver escrevendo um texto dissertativo, não use isso de jeito nenhum, porque vai ser problema. Então não use. Uma situação em que esse ver com os próprios olhos caberia muito bem seria você sendo testemunha de um crime. O juiz vira para você e fala assim, ô fulano de tal, você viu com seus próprios olhos o fulano saindo da cena do crime? O que o juiz quer dizer aí? Ele está reforçando a ideia de que você foi mesmo testemunha ocular da presença dele no local do crime ou você apenas ouviu falar que ele estava lá? O juiz está querendo confirmar se você foi uma testemunha ocular. Então, nesse contexto, com essa entonação, dentro dessa situação, eu considero isso como um pleonasmo quase que literário. É um pleonasmo mais expressivo. Então, é interessante que você saiba usar as figuras de linguagem, sobretudo essas que eu falei aqui hoje, use-as com cuidado, observando qual é a situação em que você está inserido. É uma situação em que eu uso uma linguagem mais formal ou mais informal? Imagina só o Erickson que chegou ali também, ó. Imagina só, Erickson, fazer um relatório, o cliente pediu um relatório, e aí você faz um relatório cheio de figuras de linguagem. E aí, lá no relatório você fala assim, seria melhor descansar esse computador. Ou então, você diz para ele assim, esse computador aí já foi para a cidade dos pés juntos. Ou então, no final, você fala assim, eu já falei 1000 vezes que é preciso desligar o servidor antes de fazer tal coisa. Se você escreve isso num relatório, você comete, veja com seus próprios olhos a máquina como está funcionando. Se você escreve isso num relatório, que deve ser um texto mais técnico, certamente você vai cair no descrédito, né, com esse cliente. Então você tem que observar o contexto, a situação, observar ali se a outra pessoa está no mesmo contexto que você, dentro do mesmo ato comunicativo, tudo isso para que você evite problemas de interpretação de texto. Meus queridos, nós chegamos então, nesse momento, ao fim da nossa conversa de hoje. Eu preciso pedir para que você, hoje,
para que você entre lá no link que está na minha bio e faça parte também da minha comunidade lá no Telegram. Clica lá, entra no meu grupo e coloca, e lá dentro do grupo você vai consumir outros conteúdos também, mas clica para colocar o seu e-mail ali no link que está na minha bio. E na segunda página, depois da confirmação, tem um link para o meu grupo do Telegram. É lá que eu centralizo as informações, é lá que eu coloco onde é que nós teremos conteúdo novo, quando vai sair vídeo novo, quando vai ter live. Tudo eu vou fazer dentro lá do Telegram. Você também pode me seguir aqui no Instagram. Se você chegou aqui hoje, caiu de paraquedas indicado por alguém, por que não aproveitar e já clicar aí logo após acabar a live, clicar aqui em cima no meu perfil e me seguir aqui no Instagram também. Aí você vai acostumar-se a receber conteúdos que não são só memes, mas conteúdos de língua portuguesa, né? Eu tenho feito com uma certa frequência aqui conteúdos, dicas rápidas para que você veja que o português pode ser aprendido sem sair da internet. Tá bem? Um grande abraço para você. Eu vou dar só o tempinho para que você possa fazer aquele print cabuloso que só vocês sabem fazer. Muitas pessoas aí me marcaram, repostei, acredito que repostei todo mundo. Tenho só que agradecer não só pela audiência de vocês, pela companhia, para os amigos que estão aqui também, muito obrigado pela força, vocês estarem presentes aqui e nós tamo junto. Vamos fazer aquele print bem legal? Vou segurar hoje um objeto diferente, ó. Segurar aqui o objeto, eu falo para as filhas que é o meu crush, que é o Capitão América. Quem é que não é apaixonado por ele, né? Ou vai falar que vocês são apaixonados pelo Batman? Misericórdia, né? Então tá aqui, ó. Esse daqui é o Capitão América, você dá o print aí comigo segurando, ó. Maravilha! Espero que você tenha conseguido fazer o print aí. Posta lá depois, me marca. Logo depois que eu sair daqui, eu vou fazer lá alguns stories e eu vou abrir uma caixinha de pergunta para que você possa colocar também qual é o conteúdo de hoje que ajudou você de alguma forma. O que foi que eu falei? Qual é a palavra que eu usei hoje aqui que você não conhecia, não sabia que dava para ser usado no dia a dia e que você usava até e não sabia que era errado. Então, logo depois da live, eu vou postar nos stories lá também algumas mensagens e vou abrir uma caixinha para você, para eu saber quem é que estava aqui, né? Eu não olho aqui embaixo, eu não sei quem está entrando e está saindo, então lá vai ser uma forma de eu saber que você estava aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, nos vemos amanhã. Tenha compromisso comigo, assuma esse compromisso comigo, porque eu já assumi um compromisso com você de estar amanhã aqui falando a respeito de interpretação de textos. Se você acha que falta amor, que falta respeito, que falta solidariedade nesse mundo, saiba, falta muita interpretação de texto também. Grande abraço, nos vemos amanhã no mesmo horário aqui. Um abração, até mais!